Aqui na nossa região, durante o mês de abril, nós tivemos um registro de casos suspeitos de H1N1, né? Totalizando na região de saúde, na 4ª região de saúde, nós tivemos um registro de um caso suspeito em Timbaúba dos Dantas, paciente oriundo de lá, São José do Seridó, São João do Sabugi, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, um de Caicó e outro de Campo Redondo. Quando a senhora fala essa questão, caso suspeito, é porque não foi realmente um caso confirmado de H1N1? Na verdade, quando a gente tem um paciente que apresenta sintomatologia e teve um contato, né, uma história de contato anterior com possíveis outros casos, a gente já faz a notificação. É uma doença que a gente faz a notificação e a investigação, ela precisa acontecer. A confirmação, ela se dá diante do resultado laboratorial. Tá? O Rio Grande do Norte trabalha com o laboratório central, né? Então nós temos o laboratório regional aqui, então tem todo um fluxo. Então, desses 7 pacientes, nós tivemos para H1N1 2 casos que foram confirmados, um paciente já teve cura, né? E um paciente está em tratamento. Nós temos 2 casos confirmados de influenza A, que a gente não conseguiu isolar o subtipo, então não conseguimos definir que é H1N1. E nós temos ainda 3 casos que estão no aguardo de resultado. Inclusive, um caso de paciente que foi a óbito, mas que nós não temos confirmação diagnóstica. Outro, que foi a óbito, que foi um paciente de Jardim do Seridó, nós temos a confirmação de influenza A, não subtipada. Quando a senhora fala em influenza A, para que o nosso ouvinte tenha conhecimento, o que a senhora está querendo dizer? Na verdade, é um tipo da influenza, né? Então, nós classificamos, temos a B e C. Então, na verdade, a influenza A, ela é uma doença, como eu coloquei, que tem um risco de agravamento a depender do quadro e do histórico do paciente e da condição imunológica desse paciente. Então, o que nós visualizamos nesse nosso perfil epidemiológico aqui da região, considerando os dados agora do mês de abril, é que nós tivemos, inclusive, pacientes que foi subtipado como H1N1, que foi o caso de paciente de Timbaúba dos Dantas, que teve alta por cura, né? Então, o paciente está bem. Um paciente de São João do Sabugi, que também passa bem, né? Então, o paciente está em tratamento, tá? E tivemos um caso, como eu coloquei, com óbito confirmado de influenza A, mas que não subtipado. Então, na verdade, o que a gente pede é, primeiro, nós temos a nossa rede estruturada para dar conta disso. Então, inicialmente, o paciente que apresenta sinais e sintomas dessa síndrome gripal, que aí a doutora Pâmela vai estar esclarecendo melhor, deve procurar a rede de atenção básica, então as equipes de saúde da família. A partir disso, ele vai ser orientado, ser feita a notificação e aí as recomendações necessárias para o tratamento, que é um tratamento gratuito que o próprio Sistema Único de Saúde oferta. Em caso que requeira realmente internação hospitalar, nós temos o Hospital Regional de Seridó como referência, o Hospital de Currais Novos também como referência em relação às questões clínicas, já que nessa região de saúde nós temos essas 2 unidades hospitalares estadual, e o hospital do município, o Hospital do Seridó, que é referência para gestante e criança, já que são grupos também prioritários. Diante desses casos apresentados pela senhora, já é um alerta? Já preocupa que pode aumentar o número de casos? Na verdade, a gente sempre trabalha com vigilância, né? Então, nós trabalhamos com a informação para a tomada de decisão. Eu, mais uma vez, agradeço à imprensa e especialmente vocês por nos procurarem para que a gente possa orientar melhor a população sobre os cuidados, mas não é necessário pânico, como eu reforcei e, mais uma vez, destaco. Essa doença é uma doença sazonal, espera-se que no mês de abril realmente o número de casos tenha um aumento de notificação. Nós sabemos também que estamos passando por um período de chuva, tudo isso interfere. Agora a gente precisa ter cuidados, né? Então, cuidados em relação como a transmissão através das vias aéreas respiratórias, então ter cuidado em relação à lavagem das mãos, né? Cuidado em relação ao aparecimento de sinais e sintomas, procurar o serviço de saúde o mais rápido possível,
tá? Então, no caso de crianças, caso a criança apresente sinais, buscar o serviço de saúde e não estar levando para a creche ou para a escola apresentando esses sinais, porque aí a gente tem um espaço que tem um potencial de transmissão significativo, já que a doença ela rapidamente se espalha, né? Então a gente tem que ter esses cuidados. E reforçar a importância da tomada da vacina. Então, a vacina é uma vacina segura, não tem registro de casos, de complicações, que justifique, por exemplo, a não realização do processo de vacinação. Então, que vocês possam, de fato, procurar o posto de saúde mais próximo do seu domicílio. Idosos, especialmente idosos, a gente pode visualizar que o óbito que a gente teve, tá? Foi exatamente que foi confirmado influenza A, foi um óbito de um idoso, né? Então, idoso, criança, né? Gestante, a gente precisa realmente estar buscando a unidade de saúde o mais rápido possível para tomar a vacina. Além disso, os pacientes portadores de condições crônicas, como diabetes, hipertensão, pacientes que realmente requerem um acompanhamento mais prolongado, tem uma condição crônica, pacientes com asma, né, problemas respiratórios que fazem uso, inclusive, de corticoides. Então, esses usuários, eles precisam procurar o serviço de saúde e a gente tem a oferta da vacinação. Além dos profissionais de saúde, a gente começou hoje a vacinação dos próprios profissionais aqui no Hospital Regional do Seridó para garantir a proteção. Além disso, né, a gente trabalha com quimioprofilaxia, então, quando um caso chega, a gente tem toda uma questão de protocolo para que os profissionais também não possam apresentar possíveis sinais e sintomas da doença.